Boa noite. Começando agora, boa noite a todos. Mais um vídeo aí da série parte 2. Espero que a gente possa colocar não digo colocar uma pedra, mas de repente a gente solidificar e sedimentar o que foi colocado lá desde a primeira live que a gente fez acerca dessa questão de coronavírus, Covid, SARS-CoV-2, né? Lembrando que SARS-CoV-2 é o vírus que provoca uma doença chamada Covid-19, através de um vírus que pertence à família do coronavírus, inclusive que já é uma família de vírus muito conhecida, já antiga, né, e que já possui alguns experimentos. A gente estava buscando material na literatura e a gente acabou vendo que um dos grandes trabalhos de impacto científico aí foi sobre o uso do resveratrol. E para quem é paciente nosso aqui que costuma frequentar a clínica, com certeza já me ouviu falar a respeito dessa questão. Existe um estudo publicado de alto impacto científico aí da Universidade da Califórnia, Departamento de Biologia Molecular, onde em 2016 eles avaliaram a eficácia do resveratrol, que para quem não sabe é um antioxidante extraído da uva, né? E administraram resveratrol para várias colônias de vírus, e uma dessas colônias era justamente a colônia do coronavírus. Logicamente, por ser em 2016, isso não era essa versão nova que a gente tem do vírus, aí, o SARS-CoV-2, mas era a família conhecida já do coronavírus, e eles observaram que na ocasião o resveratrol conseguiu impedir a multiplicação dos vírus, né? Então é um indício que o resveratrol ele pode atuar, talvez até numa escala menor, de maneira semelhante a azitromicina, a cloroquina, né? Porque independente de politização, independente do que da guerra e o conflito de interesses que existe na mídia hoje, eu acho que é bem solidificado o conhecimento de que a cloroquina, a azitromicina, elas não vão atuar diretamente matando o vírus e vão, na realidade, propiciar um ambiente de hostilidade para a multiplicação desse vírus, o que muitas vezes faz a gente ganhar tempo a fim de que o organismo possa responder sob o ponto de vista imunológico. E por isso a gente fala tanto da questão imunológica aí, e eu acho que é uma das grandes lições que ficaram da nossa última live, né? Então hoje foi muito bacana porque de manhã a gente começou a divulgar essa live de hoje aí, para aprofundar um pouco mais essas questões e falar o que tem de novidade, os tratamentos novos, a questão da ivermectina que se tem falado muito hoje em dia, a liberação de atividade física com o uso das máscaras, até que ponto isso é válido, até que ponto não é. Então eu acho que existem muitas coisas novas aí para a gente debater aí, colocar como especificação, mas o bacana dessa história toda aí foi que muita gente nos procurou. E aí a gente percebeu assim que as pessoas conseguiram absorver alguns pontos positivos da live passada no sentido de melhorar hábitos de vida, né? De adotar hábitos saudáveis, né? De trabalhar a questão imunológica. Trabalhar a questão imunológica não depende de tomar uma vitamina, depende de você no dia a dia calcar, angariar recursos e ferramentas que possam, em somatória com outros fatores coadjuvantes, contribuir para a melhora imunológica, né? Então, inclusive teve até um amigo nosso aí, o Paulini, queria mandar um abraço para ele. Tava brincando, falou: Lucas, da última vez que você fez live eu tive que comprar um filtro aqui de água alcalina para casa. Vamos ver o que você vai aprontar hoje aí, que eu não estou querendo mais despesa, né? E pô, é muito bacana isso, porque a gente dosa aqui alumínio sérico, né? E algumas vezes os níveis de alumínio vêm altíssimos no exame, né? Então a gente sabe que, por exemplo, existem 3 fontes de contaminação por alumínio, né?
A primeira delas é água, né? Então a água que a gente consome não é água de boa qualidade, é uma água cheia de metal pesado, inclusive alumínio, né? Panela de alumínio, então a gente sempre orienta para quem puder trocar por um outro tipo de panela. Panela de ferro hoje quase ninguém mais usa, infelizmente, porque seria a nossa melhor opção, né? Mas pelo menos que se exclua no dia a dia o uso da panela de alumínio, né? E esses desodorantes aerosóis que a gente fala assim todos os dias aqui no consultório, né? Um monte de estabilizante, produto químico, ativos nocivos, metais pesados, e aí a gente tem duas grandes fontes de absorção. Primeiro que a gente aplica na axila, que é uma região de muitos gânglios, né? Então a absorção tende a ser grande. E outra coisa, assim, aquela solução aerosol, ela vai se dissipar no ar, né? E aquilo que ficou em suspensão no ar a gente acaba inalando. E aí, logicamente, ocorre uma intoxicação, né? Uma contaminação, principalmente com esse metal pesado que é o alumínio aí, e que às vezes a gente tem a oportunidade de averiguar nos exames aí níveis altíssimos e alarmantes, que é um outro detalhe da pandemia, já que a gente veio falar da pandemia, né? As pessoas hoje elas estão em números crescentes de contaminação, de intoxicação, porque está todo mundo usando uma quantidade exacerbada de álcool gel, de álcool 70%, água sanitária, cloro, né? Sem se dar conta, na realidade, de que às vezes isso causa altíssimos níveis de intoxicação no corpo e que vão depor justamente contra a questão imunológica, né? Então a gente pensa, até que ponto será que está causando um benefício eu tentar asepsia, uso da máscara? Isso é eficiente ou não é? Então, assim, a gente volta a comentar aquela questão que foi abordada na primeira live, de que a primeira coisa que a gente tem que saber é que o vírus ele tem a densidade dele mais leve que a densidade do ar. O que significa isso? Que o vírus ele vai estar em suspensão, né? Se a pessoa adentra no interior da tua casa ou num ambiente de uso comum com o vírus impregnado na roupa, no sapato, automaticamente esse vírus já está no ar. O vírus vai ficar em suspensão. Não tem como você coibir isso e não é simplesmente o uso da máscara que vai te deixar livre, protegido por completo. As pessoas têm essa falsa ilusão. O uso da máscara ele é um coadjuvante, auxilia a redução do impacto de contágio, auxilia logicamente. O uso do álcool gel auxilia. Mas não é porque a pessoa está usando máscara e álcool gel que ela está sendo super correta e eficiente nas medidas profiláticas. Não, profilaxia não é usar máscara, profilaxia não é usar álcool gel. Profilaxia é você trabalhar a tua resposta imunomodulatória e deixar a tua imunidade em dia, né? E muitas vezes para isso, quase que 100% eu diria, a gente precisa trabalhar a redução do padrão inflamatório. Como que a gente trabalha a produção do nosso padrão inflamatório? Com medidas que a gente vai adotar no nosso dia a dia que vão alicerçar nossa saúde, nossa imunidade e que muitas pessoas estão começando a fazer dentro das suas casas como rotinas domiciliares e que tem mostrado um feedback assim, importantíssimo, assim, super satisfatório ver que as pessoas hoje estão, através do intermédio de bate-papo, de live, começando a usar terapias com óleos essenciais, né? A pessoa, às vezes a gente quer uma ação vermicida, bactericida, fungicida e a gente orienta, por exemplo, que a pessoa tome um óleo essencial de limão em jejum de manhã. Muitas vezes a pessoa fala, não, mas eu já uso o limão espremido na água, né? E eu costumo falar para as pessoas, mas você está usando o sumo, né? Aquele caldo que sai do limão. Uma gota do óleo essencial de limão equivale a 26 cascas de limão, né? Ou seja, trabalha a casca, que é onde tem a propriedade terapêutica, né? Que a gente precisa no sentido do detox, né? Da desintoxicação. Então, a gente vê que existe um número frequente de pessoas que estão tirando os medicamentos. A gente trabalha com algumas terapias fitoterápicas, tem óleos essenciais, tem medidas meditativas, assim, um leque absurdo de ferramentas que a gente pode trabalhar
para a pessoa, por exemplo, desmamar um Rivotril que ela usa para dormir à noite, né? E que depõe totalmente contra a saúde dela. E a gente ouve às vezes assim, não, contra a classe de medicamentos psiquiátricos não tem o que fazer, mas tem sim. Muitas vezes tem uma série de ativos psiquiátricos, principalmente benzodiazepínicos e tal, que vão depor contra a produção de testosterona. Então é muito comum pacientes que fazem uso de ativos psiquiátricos terem déficits importantes da condição hormonal, principalmente de hormônios andrógenos, que é o caso da testosterona, e a gente pode trabalhar o desmame desses medicamentos com alguns agentes alternativos, à medida que a gente também trabalha para reparar esses índices hormonais, né, e trazer a restauração de um padrão fisiológico de saúde. Muitas vezes o que a gente precisa não é a pessoa se sentir bem, por exemplo, para treinar, ou ela se sentir bem para executar determinada função do dia a dia. Não, a gente vive numa sociedade, num modelo de metrópole, de grande centro, onde a produtividade ela é exigida, onde o tempo é escasso, né? Então a gente tem que se sentir bem na realidade para ter alta produtividade no trabalho, para gerenciar a rotina de casa, para executar a sessão de treinamento de maneira correta, né? E se sentir bem com tudo isso. Esse é o contexto de saúde. Como que a gente pode trabalhar isso? Então, volto a dizer, assim, as pessoas têm dado um feedback muito positivo de algumas coisas que a gente vem falando e devagarzinho a gente vai conseguindo essa mudança de hábitos, né? Isso é um trabalho constante. A energia de mudança ela tem que ser constante na nossa vida. Os conhecimentos eles são recicláveis, né? E acho importantíssimo adotar medidas cada vez mais saudáveis. Isso é profilaxia contra a vigência da pandemia, né? Lembrando que a última atualização aí da OMS diz que no Brasil hoje nós já temos 1.300.000 casos recuperados de Covid, né? Então a gente nota aí que algumas ações de combate à pandemia têm sido eficientes, né? E é lógico que quando você fala, muitas pessoas chegam aqui na clínica para discutir e abordam essa questão da pandemia, trazendo modelos de referências de outros países, de China, que foi o epicentro inicial da pandemia. A China hoje ela tem semáforos inteligentes para rastrear pela pupila da pessoa se a pessoa já teve o Covid, se não teve, se está podendo circular nas ruas, se ela deve manter o isolamento, se ela é identificada com o Covid, ela é obrigada pelo Estado a manter a quarentena restrita, isolada, e ela só pode sair desse isolamento após os 15 dias, né, com autorização do Estado. Então é um controle de pandemia que a gente não vai conseguir nunca num país, primeiro, que não tem esse grau de organização e é um país continental, onde as medidas adotadas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, não devem ser as mesmas e não podem ser as mesmas adotadas pelo Nordeste, porque o comportamento da pandemia oscila em diferentes áreas do nosso país, né? Então, eu acho que cada caso é um caso, embora a gente tenha passado esse processo de pandemia que é mundial, cabe a gente também começar a tatear o que dá certo para cada lugar, né? E as pessoas têm percebido, têm tomado mais ciência dessa condição, né? Mandar um abraço para o Hélio aqui que está perguntando do ozônio. Vamos falar do ozônio já, Hélio. Então, assim, é muito legal que a gente traz o tema que é um tema atual, do Covid, da pandemia, do coronavírus, das últimas terapias, e a gente vai falar sobre tudo isso aí, mas eu acho que é de suma importância e de importância prioritária a gente adotar medidas que possam nos proteger. Como que a gente pode se proteger? Primeiro, mantendo o padrão inflamatório baixo, trazendo hábitos saudáveis para serem incorporados no nosso dia a dia, fazer o controle correto da parte oxidativa, dos micronutrientes, do bom ajuste hormonal, né? E isso passa por questões complexas, que são análises técnicas, e a gente tem procurado fornecer esse aparato,
Mas tem medidas simples também que qualquer um pode adotar em casa, e é isso que a gente vem trazer como uma obrigação, entre aspas, né? Segundo a ótica médica. Então eu acho que o primeiro ponto aí, que é o que a gente acabou de abordar, o consumo de uma água de boa qualidade, né? Eu estava discutindo hoje com um paciente dizendo que, no meu caso, por exemplo, adotei como referência consumir água normal, aonde eu vou, né? Água que está disponível, porque a gente também não tem controle de tudo o tempo todo. E em casa eu faço uso sempre da água com pH 10, né? Água alcalina, para a gente poder também gerar um processo de limpeza no corpo dessas toxinas aí às quais a gente está totalmente submetidos, né? Aliás, a gente vive num ambiente extremamente nocivo, um ambiente extremamente tóxico. Para começar, que a gente está num grande centro, numa metrópole, então a gente tem a questão do estresse presente 100% na nossa rotina. Então veio o estado pandêmico, o estresse se acentuou, né? Problemas de cunho psicológico, ansiedade, né? Enfim, síndrome do pânico, muito paciente desenvolvendo ou desencadeando questões que já estavam bem resolvidas, que se acentuaram durante a pandemia. Então a gente vê altíssimo nível de estresse, a gente está extremamente submetido a uma alimentação industrializada. Então é alimento industrializado, é enlatado, é embutido, é farinha branca, né? Então vamos tentar reduzir tudo isso. Não tem por que as pessoas consumirem os produtos de lata, os enlatados, né? Não é necessário. A gente tem possibilidade de fazer o preparo correto do alimento, então vegetais, legumes. Aí sempre entra uma questão também relevante, onde a gente fala, é um mato sem cachorro, porque por um lado eu tenho o produto que é oferecido no supermercado, por exemplo, né? O vegetal, a verdura, o legume, e aquilo está extremamente impregnado de agrotóxicos. Por outro lado, se eu opto pelo orgânico, eu fico extremamente suscetível a pragas, a parasitas, a protozoários, né? Então, como coordenar essa situação, né? Então, para quem tem a opção, o melhor seria aí o alimento orgânico com a correta esterilização em casa, previamente ao consumo, né? Então, isso já garante uma outra rotina aí, porque a gente está tirando tudo que é toxina desses agrotóxicos aí. Ou seja, então, estaremos deixando de consumir o veneno, né, embutido aí dentro do alimento. Um outro detalhe que eu acho, qualidade de sono. Não tem como manter um bom estado de saúde, um padrão inflamatório baixo se eu não tenho regularidade no meu sono. E a regularidade no meu sono não é tempo de sono, mais uma vez, para as pessoas entenderem, né? Porque não tem ninguém que não pergunte, mas quanto tempo eu devo dormir? Depende, né? É comum você, por exemplo, pegar uma pessoa que está com a testosterona zerada praticamente e tem a sua rotina de atividade física constante, você repõe, né, os níveis corretos desse hormônio, e o reparo muscular pós-exercício ele fica muito mais facilitado dependendo de uma demanda de tempo menor. Então, com menos horas de sono, principalmente o reparo da parte muscular passa a ser mais rápido. Consequentemente, muitas vezes a pessoa precisa de menos tempo de sono. Mas o importante é que ela aprofunde e tenha a qualidade desse sono. Como que você consegue saber se você aprofundou o sono? Se você teve um sono regenerativo, se você teve um sono reparador, né? A gente sempre faz uma pergunta: você costuma lembrar dos seus sonhos no início da manhã, quando você acorda? Você lembra de algo que tenha sonhado à noite? Então você ter evidências reais, né, daquilo que você sonhou à noite é um dos fortes indícios de que você provavelmente entrou no sono profundo, que é o chamado sono REM, e aprofundou esse sono aí em determinado momento da noite. Lembrando que o sono REM ele geralmente acontece logo no início da manhã, né? E uma das evidências claras desse tipo de sono é que os sonhos são muito vívidos, muito reais, né?
chega ao ponto da pessoa acordar meio que sem saber se aquele sonho era sonho, se era realidade, né? Então, quando existe esse tipo de situação, é um fortíssimo indício de que a pessoa realmente aprofundou o sono, que é o que a gente precisa para se sentir bem, né? Para fazer o reparo não só da condição muscular, mas da parte cognitiva, né? Para fazer a correta liberação hormonal, né? Então, e para poder sentir disposição durante o dia, né? Para poder começar o dia de maneira producente, tá? Então, lembrando aí, a questão da água de boa qualidade, longe de metal pesado, uma água de pH alcalino, né, o controle do estresse, a boa higiene do sono, todas essas questões que a gente levantou aqui referentes ao aprofundamento do sono, a gente resume como sendo a higiene do sono, né? Uma manutenção de uma microbiota intestinal, e hoje se fala muito na medicina integrativa aí, na nutrologia, em áreas novas da medicina a respeito de modulação intestinal, porque a gente tem 5 milhões de neurônios no nosso intestino. Não é à toa que todo mundo fala que o intestino é o nosso segundo cérebro. Então não tem como eu ter uma imunocompetência privilegiada se a saúde intestinal está deficiente, né? Outra coisa interessante é que quando a gente tem o processo, o paciente chega querendo emagrecer, por exemplo, e aí eu faço um adendo, porque a gente já tinha fortíssimos indícios de que o coronavírus, né, ou melhor dizendo, o SARS-CoV-2, ele fazia um estrago, né, naquele paciente mais obeso. E um dos piores prognósticos, tirando a própria doença pulmonar de base, era justamente no indivíduo obeso. Isso já era claro e óbvio de certa maneira. Por quê? Porque a gordura ela é um tecido que gera inflamação no corpo, né? Então, na realidade, o que acontece? Muitas vezes você instaura um tratamento a fim de que aquele paciente consiga, dentre várias questões aí, um emagrecimento ou uma perda de gordura, mas o estado inflamatório desse organismo aí provocado pela gordura é altíssimo. E em vigência de um estado inflamatório alto, pouco efeito vai ter o meu tratamento. Nesse sentido, tem médicos, tem alguns especialistas aí que propõem, num primeiro momento, uma desintoxicação do organismo, né, para diminuição dos níveis e do padrão inflamatório, e aí sim eu vou poder fazer com que o meu tratamento tenha eficácia, né, e que represente algum benefício real para o paciente. Caso contrário, você muitas vezes estabelece um tratamento de altíssimo nível sem resposta por parte de um organismo inflamado, né? Então é importantíssimo sempre trabalhar a redução do estado inflamatório, tá? No obeso, a gente sabe que esse estado inflamatório é constante. E na semana passada nós tivemos um novo estudo aí evidenciando, né, que a gordura ela pode inclusive servir como um reservatório do vírus. Olha que coisa maluca, né? Porque o vírus que provoca uma cascata inflamatória no meu pulmão, ele vai encontrar no obeso um organismo todo inflamado. É tudo que ele precisa para fazer a festa, né? Então, a gente não se deve falar do grupo de risco generalizando, né? Tirando aqueles pacientes inseridos no grupo de risco que tem doença pulmonar de base, um dos piores prognósticos é no obeso, né? E o obeso, muitas vezes, ele depõe contra um bom padrão inflamatório, contra esses hábitos de vida saudáveis. Então, volto a dizer, olha só a importância que o álcool gel e o uso da máscara estão tendo diante de todo esse cenário que a gente está falando, né? Então, assim, hábitos de vidas saudáveis, né? Um dos elementos que eu queria abordar aqui e que foi alvo de discussão nas últimas semanas é a reabertura das academias, a realização de atividades ao ar livre e sempre com o uso da máscara, né? A gente tem aí estudos seríssimos de alto impacto científico promovendo o incentivo das atividades ao ar livre. Inclusive tem uma pesquisadora americana que afirma categoricamente que a cura para o coronavírus está no ar livre, nas atividades ao ar livre, porque os índices de contaminação em ambientes abertos é extremamente baixo, chega a ser irrisório, né?
E aí é o seguinte, a gente tem que entender que a orientação nesse momento, quando você pensa em preservar uma boa condição imunológica, a orientação é para que a atividade física ela seja realizada de maneira sistematizada, se possível de maneira diária, sem altos índices de intensidade. Por quê? A gente tem que entender o processo fisiológico de todas essas questões abordadas, né? A atividade física, o treinamento físico, ele é um processo lesivo, né? Ninguém melhora treinando, a gente vai melhorar depois frente a uma capacidade adaptativa do organismo. Então o treino ele simplesmente serve como um estímulo. Se aquele estímulo for favorável no sentido de atingir o objetivo que eu quero, o corpo ele vai produzir uma resposta adaptativa e a gente vai melhorar a nossa condição de treinabilidade, de performance, de resistência vascular, de parte imunológica, ou seja, frente àquilo que a gente está objetivando. Tá? Agora, a indicação hoje, frente a essa questão, é que, logicamente, toda vez que a gente treina, existe um rompimento de fibra muscular. Isso não deixa de ser uma microlesão pré-programada, um processo lesivo, que depois de reparado vai produzir a adaptação fisiológica por parte do nosso organismo. Acho que até aí é claro para a gente. Mas a indicação, que foi até uma indicação proposta pelo Comitê Olímpico Brasileiro para os atletas que iriam esse ano para a Olimpíada, é que os atletas mantivessem a sua rotina de atividade física de maneira diária, procurando melhorar a questão imunológica, e para isso a orientação era que eles não se dispusessem a fazer treinos de altíssima intensidade. Para quê? Justamente para não derrubar, né, a parte imunológica aí, e não pôr em xeque a questão, se deixar vulnerável nesse sentido. Tá? Então, além de todos os fatores que eu falei aí, eu acho que a preservação da atividade física, do treinamento, do esporte que a pessoa já habitualmente faz, é imprescindível. Muita gente usou a pandemia também como muleta, né? E a verdade tem que ser dita, e falar, com a pandemia bagunçou tudo, não consigo treinar em casa. Não, todo mundo consegue treinar em casa. Você não precisa... você pode fazer a tua caminhada na rua. Hoje a nossa orla da praia aí, não só a orla, como a própria praia, ela está liberada para atividade física, né? Então existem maneiras de viabilizar o treinamento regular, né, producente, com melhora de parte imunológica, sem expor a pessoa a risco de contágio, né? Outra coisa, para quem tem uma boa orientação aí, hoje tem diversos profissionais da área da fisioterapia, da área da educação física, se propondo a auxiliar as pessoas de maneira online, de maneira remota, né? E eu tenho visto trabalhos incríveis aí que as pessoas têm feito para os seus alunos, e os alunos em casa acompanhando, fazendo o treino e tendo melhora de composição corporal, tendo melhora de saúde, tendo melhora da parte imunológica, se sentindo melhores do ponto de vista psicológico, né? Então, muito se fala em saúde mental durante a pandemia. Saúde mental é a gente se propor a adotar hábitos de vida saudável, ter regularidade nas nossas ações, preservar o nosso organismo e se poupar ao máximo, né? E para isso eu acho que a gente não pode usar a pandemia como desculpa, e sim a gente tem que usar a pandemia para melhorar nossos hábitos, né? E rever algumas questões aí que ficaram perdidas. Legal. Então acho que a gente matou essa questão da atividade física aí. Outra questão que eu queria comentar com vocês, só lembrei de mais um detalhe aqui para a gente fechar a questão da atividade física, com relação ao uso da máscara, né? E aí a gente fala assim, tem gente que fala, pô, mas eu não consigo treinar com máscara, só que a máscara é obrigatório, como que faz, como que não faz? A máscara, para realizar atividade física, ela no sentido, se a gente pensar na questão da saúde pública, não tem como a gente liberar o uso da máscara nesse momento, onde a gente começa aí a visualizar a luz no final do túnel dessa pandemia, né? Então,
é totalmente compreensível a instituição dessa medida, de tornar o uso da máscara obrigatória mesmo durante a atividade física. Sob o ponto de vista fisiológico, a coisa já não é bem assim. Por quê? À medida que eu intensifico a minha respiração por estar na vigência da atividade física e aquela respiração está de certa maneira bloqueada pelo uso da máscara, eu vou propiciar aumento dos níveis de CO2. Ou seja, a oxigenação ela acaba sendo extremamente prejudicada, né? Então é muito fácil, à medida que sobe a intensidade, a pessoa começar um processo de acidose metabólica. Por quê? Porque ela está inalando CO2 ao invés de inalar oxigênio. Então, para um treino, se a gente pensar em atividade física, tudo bem, dá para eu fazer minha atividade física com máscara. Se eu pensar na questão de um treino para melhora adaptativa, buscando um certo grau de performance ou manutenção do estado de um indivíduo que já é atleta, não tem como eu falar que o uso da máscara é obrigatório, porque ele é totalmente contraproducente ao mecanismo fisiológico de respiração, né? E é muito mais fácil eu causar uma acidose metabólica do que proteger a pessoa contra o contágio, entendeu? Então, o uso da máscara é muito relativo nesse sentido. E é o que eu falo para as pessoas, voltando naquela questão da densidade do vírus. Se o vírus tem a densidade mais leve que a densidade do ar, ele está em suspensão. O uso da máscara ele vai te proteger, mas em determinado momento, para quem tem circulado na rua, a pessoa vai ter contato com algum tipo de carga viral. Vai ter, é fato. Tanto que diversos especialistas da área aí propõem que daqui 6 a 8 meses possa haver um grande processo de imunização em massa. Por quê? A pessoa vai entrando com pequenas partículas de carga viral que não chega a representar nenhum sintoma clínico, não chega a alterar nenhum tipo de exame laboratorial, mas quando a pessoa vai ver, de repente ela está imunizada e ela nem entende como isso aconteceu, mas é porque foi invariavelmente colocada em contato com diversas partículas virais ao longo desse período todo de pandemia, né? E aí a gente começa a ver também casos onde a pessoa contraiu o Covid, ficou em casa em isolamento, porém teve contato com os elementos que convivem na casa e outras pessoas tiveram contato direto com aquela pessoa e não contraíram o vírus, né? Então, assim, algumas coisas que a gente tem que separar. Por exemplo, a gente tem fortíssimos indícios de que 20% da população mundial é imune ao vírus, ou por condição genética, ou por diversas doenças que adquiriram ao longo da vida e produziram anticorpos. Então a produção de anticorpos é extremamente alta nesses organismos e a pessoa de certa maneira é imune. Então 20% da população mundial vai ter contato com o vírus e não vai desenvolver sintomatologia clínica, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, algumas pessoas efetivamente vão contrair a doença, vão manifestar sintomas e vão ter todo aquele quadro clínico já conhecido. Outras pessoas vão cair nessa última questão, nesse enquadramento que a gente está falando, de ter contato por algumas vezes com algumas partículas de carga viral e no final desse processo todo aí, quando perceberem, já estão muitas delas imunizadas, né? É engraçado que a pessoa nem sabe como que conseguiu aquela imunidade, mas é justamente por esse processo aí. E logicamente, mesmo para aqueles que desenvolvem sintomas, tendo uma competência imunológica em dia e tendo níveis inflamatórios baixos, cuidado com a saúde, respaldo, e agora eu vou entrar na questão de micronutrientes aí para saber quais vitaminas podem alicerçar esse processo, é lógico que o vírus ou a repercussão clínica desse vírus vai ter um impacto infinitamente menor, que é o que a gente quer, né? E aí nesses casos aí trabalhar todas essas questões que foram expostas até agora, né? E principalmente para você que está gordinho, acima do peso e que está acumulando excesso de gordura corporal, toma cuidado, né? Porque a gente já viu aí, já teve diversos apontamentos de que os piores prognósticos são no indivíduo obeso, tá? Vamos lá.
encerrada essa parte aí, eu queria passar para a questão de micronutrientes, vitaminas, minerais, o que pode auxiliar, o que não pode auxiliar, né? E as pessoas sempre perguntam o que fazer para se proteger. Essa é a grande preocupação de quem ainda não contraiu, de quem acha que não teve contato com vírus, né? E que está, de certa forma, aí, receosa em relação a essa questão. Priscila perguntando dos testes aqui, né? Qual o melhor momento de fazer o teste, a questão do falso negativo, a gente já vai abordar essa questão também. Então, com relação às vitaminas, eu acho que assim, vai pensar na questão imunológica, a primeira vitamina, o carro-chefe, a menina dos olhos, e não tem como fugir disso, seria a vitamina D, que é lipossolúvel, que não tem grande absorção via oral. E assim, por mais que a gente fale, por mais que a gente explique, todo mundo pergunta, a vitamina D é aquela do sol? Não, não é a do sol. Quem fabrica a vitamina D não é o sol, é a radiação ultravioleta presente no sol do meio-dia. A Sociedade Brasileira de Dermatologia hoje orienta não associar sol e vitamina D, porque eles falam o seguinte, o sol você vai tomar no horário bom, até às 10 da manhã, depois das 3 da tarde. E a vitamina D? A vitamina D sedosa, se estiver baixa você repõe, não compensa se expor a essa radiação do meio-dia aí só por conta da vitamina D. Até porque isso não é garantia de que você vai aumentar os seus índices de vitamina D. A vitamina D depende da capacidade de absorção e de fixação de cada organismo. Então a gente vê pacientes que são salva-vidas, por exemplo, bombeiros, que trabalham na praia e que se submetem ao sol todos os dias e possuem índices baixos de vitamina D, porque ele não tem a capacidade de ter uma boa fixação daquela vitamina no organismo. Então a vitamina D, para a gente desmistificar essa associação ostensiva que fazem com relação ao sol, né? A gente dosa, se estiver baixa a gente repõe, lembrando que ela é lipossolúvel, ou seja, quando a gente ingere vitamina D via oral e ela cai no meio intracelular, onde tem muita água, a absorção não é eficiente, tá? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Ou a gente trabalha com altas doses via oral, para a gente poder ter uma absorção significativa, ou a gente usa um recurso intramuscular, entendeu? Mas a vitamina D ela tem que estar em níveis satisfatórios para a gente poder ter uma boa competência imunológica. Lá no começo da pandemia a gente viu que 95% dos idosos que faleceram de coronavírus na Itália tinham déficits importantes de vitamina D. O que é óbvio, porque é um país com uma população extremamente idosa, um país extremamente frio, né? Então, logicamente, as pessoas não tinham uma exposição ao sol. Mas volto a dizer, não é o sol que vai resolver o problema da vitamina D. Até porque, se a gente pensar em competência imunológica, os níveis de vitamina D eles deveriam estar acima de 50. Né? A gente tem algumas evidências de doenças autoimunes que têm sido tratadas com vitamina D acima de 90, né? Cargas altíssimas de vitamina D, por exemplo, para tratar a esclerose múltipla, né? Então, essa questão ela tem que ser individualizada, mas as pessoas têm que ter ciência que a vitamina D baixa vai depor totalmente contra a saúde, né? Inclusive, uma coisa importante para a gente pensar é que um dos papéis da vitamina D é remover o cálcio que circula no nosso sangue e colocar esse cálcio dentro do osso. Ou seja, ela aumenta a densidade óssea, ela faz um processo de mineralização óssea, né? E se eu não tiver vitamina D, esse cálcio vai ficar circulando. E aí, qual é o problema do cálcio circulando? O cálcio parou numa artéria, ele vai calcificar essa artéria a longo prazo. Ele parou no rim, ele vai formar cálculo renal. A gente pega paciente com cálculo renal de repetição por falta de vitamina D. Quer dizer, é inaceitável, é inadmissível uma condição dessa, né? Então, é algo que é simples da gente resolver e que às vezes a gente não vê uma atenção focada nesse sentido, tá? Outra vitamina que eu acho fundamental o zinco, principalmente, o magnésio, né? Então, o magnésio também é uma vitamina extremamente relacionada à questão imunológica. O zinco, e hoje tem se falado muito do sulfato de zinco, do zinco quelado, que seja o mineral na forma íntegra, né?
como um micronutriente que funcionaria como um booster da cloroquina, né? Então existem protocolos, lembrando que o protocolo de tratamento para o Covid, existem diferenças de protocolos em diferentes regiões, em diferentes hospitais, em diferentes serviços de saúde, e mesmo tendo um protocolo estabelecido dentro de um serviço de saúde, o ideal é avaliar caso a caso a sintomatologia clínica, a repercussão do vírus naquele indivíduo, né? Mas o sulfato de zinco ele tem se mostrado aí como um booster da cloroquina no sentido de coibir replicação viral. A Lilian está perguntando qual o magnésio de malato. O de malato é muito bom para a parte imunológica e eu gosto muito do quelado também, ou quelatado, né? Lembrando que ele tem uma ação sinérgica com o zinco. Então, quando você faz uso de, por exemplo, uma suplementação manipulada, que seria específica para você, na quantidade que você precisa, é muito legal você manipular em conjunto magnésio com zinco, né? Assim como a gente faz com ferro e vitamina C. E aí eu faço um adendo para falar de uma das coisas que eu considero mais importante e que as pessoas não falam, simplesmente não falam com relação a tratamento e profilaxia do Covid, que é a questão do ferro. Porque se eu sei que o vírus faz uma dessaturação pulmonar e me leva a síndrome respiratória, onde a pessoa tem quedas importantes dos níveis de saturação e vai faltar oxigenação pulmonar, oxigenação tecidual, eu tenho que ter em mente o seguinte: eu preciso oxigenar o pulmão e os tecidos em geral do organismo daquele paciente. Só que o oxigênio ele não caminha sozinho no organismo. Por quê? Porque ele é extremamente instável. Então, para o oxigênio ganhar estabilidade e poder ser transportado com eficiência, chegar para os tecidos do corpo, ele precisa se estabilizar e para isso ele se junta com ferro. Então, o oxigênio ligado com ferro ganha estabilidade, né? Outra coisa, não é fundamental somente a gente garantir níveis otimizados de ferro, e sim a gente garantir a absorção desse ferro, e para isso a gente usa a vitamina C. Então, quando eu falo em profilaxia para coronavírus, não adianta eu pensar só em zinco, só em magnésio ou só na vitamina D. Tem que ter o ferro e tem que ter vitamina C para garantir a absorção desse ferro, né? Isso eu não vi essa questão ser abordada, essa questão ser falada durante o processo pandêmico e considero extremamente importante. Ferro, né? Como aí sempre vem aquela pergunta também: qual a principal fonte de ferro? Mas eu como feijão, né? Eu não como feijão, não é a principal fonte de ferro. A principal fonte de ferro é carne vermelha. Só que se você considerar um nível otimizado de ferro, por exemplo, acima de 120, você vai precisar comer 2 kg de carne vermelha por dia. Então o caminho muitas vezes não é esse. O caminho é suplementar com ferro, glicinato férrico, ferro quelado, né? E aí existem diversas formas. Geralmente a gente monta mix, né, de vitaminas, que uns chamam de booster imunológico. Existem diversas denominações para isso e a gente já acaba montando todos esses elementos em conjunto. O boro, o magnésio, a vitamina, o zinco, o ferro. Eu não gosto de misturar a vitamina D por ela ser lipossolúvel, mas tem muita gente que agrega junto no mesmo pacote aí de manipulação e fica mais viável para a pessoa ingerir essas vitaminas, né? Então eu acho que assim, muito inhame, né? É isso aí. Também, outra fonte de ferro aí. Então eu acho que assim, legal a gente ter ciência de todos esses hábitos que a gente pode incorporar no nosso dia a dia e coisas que a gente pode usar a fim de suplementar. E essa manipulação de micronutrientes, de vitaminas, de minerais, a gente pode suplementar e fazer um uso específico para servir como profilaxia, né? E aí não ficar refém de usar uma máscara e achar que está 100% protegido, porque não está, tá bom? Vamos lá. Outra coisa que eu acho que seria importante a gente abordar aqui é uma das questões aí que eu queria levar,
que é a questão do ozônio, né? Ozonioterapia. Muita gente tem perguntado, tem falado, e o ozônio, ele alicerça todas as bases de resposta imunológica que a gente pode ter. Tanto que... E outra coisa, né? Tratamento com ozônio é um gás. É importante as pessoas terem ciência que, assim, é um tratamento eficaz e de baixo custo. Tanto que em alguns países que têm orçamentos extremamente reduzidos para a saúde, como é o caso de Cuba, por exemplo, ozônio é base de tratamento hospitalar, né? Então, dentro dos hospitais é oferecido como terapia para a resolução de diversas doenças, né? E o ozônio ele tem se mostrado eficiente, tanto quanto a indicação, por exemplo, da hidroxicloroquina, da ivermectina, né, no sentido de coibir multiplicação viral. Só que alicerçando as bases imunológicas, sem você precisar efetivamente o uso de um medicamento alopático, né? E em alguns países, principalmente Itália, principalmente Espanha, o ozônio ele tem sido usado largamente de maneira profilática, né? E aí você pode fazer diversos usos do ozônio. Você pode ozonizar a água e consumir essa água ozonizada. Você pode fazer o ozônio auricular, então existe um aparelhinho como se fosse um estetoscópio, a pessoa coloca no ouvido e a base do estetoscópio é ligada direto no propulsor de ozônio e ela faz ali 2, 3 minutinhos dependendo do protocolo. Existe a autohemoterapia, né, onde a gente faz a retirada de 1 ml de sangue, enriquece esse sangue com ozônio e aplica no músculo da pessoa. Existe a aplicação do ozônio retal, que para nível intestinal alicerça muito as bases imunológicas. Então, assim, para cada caso a gente pode destinar um tipo de terapia, mas lembrando que pode ter benefícios assim extremos, principalmente para quem busca profilaxia e já tem uma doença de base, por exemplo, uma doença de pele, uma doença autoimune, casos de doenças inflamatórias como rinite, sinusite. Então, eu indico, acho importantíssimo aí, não só para tratamento, quanto para profilaxia também, tá? E fiz uso do ozonioterapia no período de isolamento aí, enquanto tive o Covid. Mandar um abraço de novo para o Brunão aí, que me auxiliou muito nesse processo aí. Tá falando aqui 5 ml, que é a autohemoterapia menor. É isso aí, Brunão? Quando a gente trabalha com ozônio aí. E assim, nunca vi um paciente fazer o tratamento com ozônio e não evidenciar, não relatar melhora, né? Então, muito legal nesse sentido aí. A gente vê que é algo que dá resultado. Logicamente, dentro desse contexto, tudo que a gente falou aí dos hábitos de vida saudáveis, tá? Queria voltar numa questão que foi trabalhada no início da nossa primeira live lá atrás. E muita gente lembra que foi com relação a diagnóstico, né? Então, esses dias recebi uma paciente aqui e ela me fez a seguinte pergunta. O meu pai, ele mora em outra cidade. Toda vez antes de visitá-lo, eu faço o teste do Covid para eu ter mais segurança e para transmitir uma segurança maior para ele. Isso é válido? Eu falei, não, não é válido, né? Por quê? Justamente por conta da questão do falso negativo, como a Priscila levantou aí, né? Então, eu acho o seguinte, determinados testes vão precisar de 8 a 20 dias de contágio do vírus para poder manifestar um resultado fidedigno, né? E que seria o resultado positivo correto. Antes disso, é muito provável, por conta de janela de imunidade, a pessoa apresentar o falso negativo, né? Então, hoje a gente não precisa ficar refém do teste. Eu acho que o teste ele já deveria ter sido oferecido pelo sistema público lá atrás. Como que você faz um controle de pandemia sem rastreio? É uma coisa maluca que a gente enfrentou aqui no Brasil. Eu acho que a gente foi extremamente assertivo, né, junto ao Ministério da Saúde aí, em alguns aspectos e extremamente deficitários em outros aspectos, né? Esse é a questão mais importante no meu ponto de vista. Como se fazer um controle de pandemia sem rastreio, se não tem teste para todo mundo, né?
E aí a gente vê esses pontos falhos nos testes. Eu acho que é o seguinte, para essa paciente que levantou essa questão aí, ela fazer o teste antes de visitar o pai, seria até válido se ela tivesse se mantendo em isolamento por completo. Agora, a partir do momento que ela está circulando na rua e que a gente sabe que existe uma janela de imunidade para cada tipo de teste, que varia de 5 a 20 dias, ela pode correr um risco grande de estar no período de janela imunológica e apresentar um resultado falso negativo, né? Assim como o contrário é verdadeiro. O que eu quero dizer? Às vezes a pessoa vai para um pronto-socorro, para um serviço de saúde, vem procurar assistência em vigência de todos os sintomas. A pessoa fala, olha, tenho muita dor de cabeça, tenho febre, tenho um cansaço extremo no corpo, perdi paladar e perdi olfato. Fiz o teste e deu negativo, graças a Deus. Meu, você tá maluco? Você tá viajando? Assim, você tá com coronavírus. Eu falo para os colegas médicos, inclusive, o médico ele não tem que ser especialista em tratar exame. O médico ele tem que ser especialista em tratar o paciente, em observar a queixa clínica, em avaliar quadro clínico, em avaliar sintomatologia. Se a pessoa tem todos esses sintomas presentes, ela está em vigência da doença, ela está com o coronavírus, ela precisa ficar em isolamento, mesmo que você tenha um resultado negativo. Esse resultado ele precisa ser repetido após 3, 4, 5 dias, uma semana que seja. É importante para um controle correto, dependendo da situação a qual a pessoa está submetida, ela repetir o teste a cada semana, dependendo da função que ela exerce dentro de uma empresa, se ela está submetida a um trabalho que envolve risco, né? Por exemplo, os profissionais de saúde, o correto seria fazer o teste toda semana. Por quê? Porque você pegou a fase ativa de doença, você isola a pessoa para evitar a transmissão, né? Nesse sentido, a gente vê algumas questões assim, bem relevantes, né? Ó, o Brunão falando que a aplicação sistêmica e o protocolo para Covid sendo usado na Itália, Espanha, China, Cuba e Peru. É isso aí, então o pessoal já se ligou que a profilaxia com ozônio é uma das mais eficazes, né? E não tem porque a gente ficar se protegendo com remédio, que é o caso da ivermectina. Primeiro houve uma corrida para tomar cloroquina. E a gente viu diversos protocolos profiláticos da cloroquina. Usa 100 mg todo dia durante um mês e meio. Protocolo de alguns planos de saúde, um comprimido de 400 mg por semana durante 5 semanas. Né? E aí a gente vê uma corrida para compra da cloroquina para o pessoal fazer uso profilático. Agora a corrida é para todo mundo comprar ivermectina para se proteger profilaticamente. O ozônio é um tratamento simples, barato, eficaz, dá muito resultado, alicerça as suas bases imunológicas. E o pessoal tem pouca curiosidade de ir atrás, assim, ainda é algo que precisa ser muito difundido, né? Por isso que eu sou um dos caras que eu acho que assim, vale a pena divulgar, vale a pena evidenciar como uma questão de saúde, inclusive para melhora de oxigenação tecidual, para melhora de glóbulos vermelhos, né? Produzir glóbulos vermelhos, acho extremamente importante. Tá? Então, voltando naquela questão do diagnóstico, tomar cuidado para essa questão de fazer o teste, né? Eu acho que eu tive, eu vou fazer o teste para ver se eu tenho anticorpo. Tudo bem, como rastreio, como curiosidade, super válida essa ação. Agora, eu fazer o teste, me alicerçar de um resultado que pode ser falso negativo para ficar tranquilo, para deixar outras pessoas tranquilas, não é a melhor estratégia, né? E aí, nesse caso, assim, é algo que ajuda, tudo é válido, né? Dependendo da proposta, da intenção que a gente quer trabalhar, eu acho que assim, muitas medidas podem ser tomadas. Você fazer o teste é uma delas, você usar máscara, você higienizar, manter distanciamento, isso tudo é ótimo, mas eu volto a dizer, nada como uma boa competência imunológica para alicerçar a nossa capacidade de defesa e de reação contra o vírus, tá? Então, acho que muito mais importante do que ivermectina, do que hidroxicloroquina, é a gente alicerçar as nossas bases e, assim, eu acho que
ninguém está aqui para ocultar a verdade, né, ou para fazer apologia de A, B ou C e para meter o pau no governo e para politizar essa questão. Eu acho que a nossa função é levar informação com qualidade e contribuir aí para que as pessoas possam melhorar o hábito de vida e se tornarem mais sadias, né? Então, dentro dessa questão, eu acho que houve a instauração da doença com quadro clínico, teve sintomatologia, foi comprovada a existência do vírus, precisa entrar com o tratamento? Entra com o tratamento. O mais ostensivo e o mais precocemente possível. Para quê? A gente vê casos de pessoas aí que se negaram a fazer o tratamento e passaram 10, 12, 13 dias aí com estado febril. Algo extremamente desnecessário. Outros tiveram um efeito residual a nível pulmonar, né? Uma tosse de repetição, uma pneumonia, uma broncopneumonia, né? Então, acho assim, não vale a pena a gente pagar essa conta, né? Correr o risco para ver se vai ter algo residual, se o corpo vai responder por completo. Já instaura o tratamento, resolve o problema, né? Até porque isso vai te dar mais segurança frente a outras pessoas, de não estar transmitindo o vírus, né? O ciclo de replicação viral ele é entre 7 e 10 dias. Após esse período, a gente não estaria mais, em tese, transmitindo o vírus a outras pessoas. Tanto que alguns protocolos, e hoje em alguns locais dos Estados Unidos, eles têm feito isso. A pessoa deixou de ter sintomas, espera 3 dias e volta ao trabalho, independente de quantos dias ela está na quarentena, né? Aqui, como a gente sabe, essas questões que a multiplicação do vírus ela se dá entre 7 e 10 dias, se estabeleceu por consenso a normativa de 14 dias de isolamento, já considerando uma margem de segurança. E ao final desse processo ela não estaria mais transmitindo o vírus, independente do resultado de exames, que pode demorar também para positivar um anticorpo, né? Então, às vezes a pessoa teve o vírus, desenvolveu o sintoma, se curou e às vezes ela vai demorar 2, 3 meses, 4 meses para soro converter. O que significa isso? Para apresentar anticorpos nos exames, demora, né? Isso não quer dizer que a pessoa não esteja imune, ela só ainda não apresentou no exame. Então, existem várias nuances técnicas de exame que podem confundir, inclusive o próprio médico, quanto dirá a população em geral, né? Então, muito cuidado para a gente não ficar refém do exame e muito cuidado para o médico não virar especialista no tratamento de exame, ao passo que ele tem que tratar sintomatologia clínica, quadro clínico, diagnóstico, paciente, né? Serviço de medicina humanizado, né? Então, eu acho que assim, a ideia da nossa live era registrar essas questões, solidificar algumas delas que já foram levantadas na primeira live e continuar o trabalho para que as pessoas possam alicerçar a sua condição imunológica, as bases de uma alimentação saudável, né? O consumo de produtos aí que vão depor a favor da nossa condição imunológica e não contra. E dessa maneira aí a gente ir criando uma corrente positiva no sentido de melhorar toda essa questão imunológica e aumentar a qualidade de vida para as pessoas, tá certo? Então eu acho que assim, a gente está chegando a quase 1 hora de live, já o Insta vai interromper nossa transmissão aqui, eu de antemão a gente resolveu fazer essa... Só respondendo uma pergunta do mestre Cícero, aí, um grande abraço para você, para Carla. Uma vez a pessoa infectada, ela pode vir a se infectar de novo ou ela fica imune? Então, a gente não tem essa resposta de maneira contundente. Por quê? Porque uma vez que eu peguei o vírus e desenvolvi imunidade contra esse vírus, eu estou imune ao vírus que eu contraí. Agora, se esse vírus tem mutação, quantos tipos de mutação existem, isso ainda não é algo esclarecido, né, sob o ponto de vista médico. 5 segundos para terminar a transmissão, vou responder as dúvidas que chegarem a partir disso. Um grande abraço.